E aí, galera, tudo bem? É, Pessoal, é, hoje a gente vai continuar aí nosso assunto aí de ecologia, olhando um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, uma unidade que a gente conversou lá na nossa primeira aula, que era a população, tá? Então a gente vai olhar hoje um pouquinho mais sobre essa unidade, como ela se comporta e o que pode fazer com que essa população se modifique, tá? E quando a gente pensa nessas modificações, nessas transformações que a população pode sofrer, a gente está falando de ecologia de populações ou dinâmica de populações, certo? Então, primeiro vamos relembrar o que seria a nossa população, tá? Então, primeiramente, população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma mesma área em um mesmo intervalo de tempo. Ou seja, para eu considerar uma população, eu tenho que ter sempre indivíduos de uma mesma espécie. Não existe população misturando duas espécies. Por exemplo, não existe população de cães e gatos. Existe uma população de cães e uma população de gatos em um determinado local, certo? Em um determinado tempo, tá? Lembrem, sempre para demarcar a população, eu tenho que ter esses três aspectos: indivíduos de uma mesma espécie em uma mesma área e ao mesmo tempo. Por quê? A gente já viu, eu não posso considerar, por exemplo, a população de cachorros de São Paulo igual à população de cachorros de Curitiba. Por quê? Porque elas estão em lugares diferentes, elas vão ter características diferentes, certo? Ou seja, aí olha a importância dessa dimensão espacial. Outro aspecto, eu não posso considerar a população de cachorros de Curitiba de hoje, 2020, igual à população de cachorros de Curitiba há 10 anos atrás. Por quê? Porque essa população de 10 anos atrás e a população de hoje são diferentes. Olha a importância da dimensão temporal. Hoje a gente vai entender um pouco mais como que essa população vai se comportar principalmente nessa dimensão temporal, ou seja, como que ela vai se modificar ao longo do tempo, tá? População, gente, ela é uma unidade que a gente chama de uma unidade dinâmica. Por quê? Porque ela se modifica, tá? Então a população ela não é estática, ela sofre transformações ao longo do tempo, tá? E são essas transformações que a gente vai estudar hoje aqui na dinâmica de populações ou na ecologia de populações, tá? Então, só um exemplo aqui dessa dinâmica populacional. Eu coloquei aqui alguns dados para a gente sobre a população de humanos no Brasil, né, população humana, comparando dois períodos, né? Dois períodos não, dois momentos. 1920 e os dados mais recentes aqui que eu consegui que foram de 2017. O que a gente pode ver se a gente comparar esses dois dados? Que existe um aumento do número de pessoas ao longo desse tempo. Tá? Claro, isso não está me mostrando como houve esse aumento, toda a dinâmica, mas me dá uma dimensão de que houve sim um aumento. Ou seja, eu não posso pressupor que aquela população humana em 1920 seja igual à população humana de 2017, ou se a gente quiser até de hoje, né, 2020. Tá? O que vai mudar entre essas duas populações? Dois principais parâmetros. Tá? Que parâmetros são esses? Primeiro, o que é mais óbvio aqui, tamanho. Pode ser que ao longo do tempo minha população aumente, pode ser que ela diminua, ou pode ser que ela não aumente nem diminua, ela se mantenha estável. A gente vai ver quando que isso acontece mais para frente, tá? Ou seja, o número de indivíduos da minha população pode mudar. Isso é um parâmetro mais óbvio. Um outro parâmetro que vai variar é a composição dessa população. Tá? E aqui eu não estou nem falando de composição em relação à faixa etária e tudo mais. Estou falando de composição em relação a qual indivíduo está ou não está na minha população.
Se eu pensar a população lá de 1920, né, uma pessoa de meia idade lá em 1920, sei lá, seus 30 anos, que já tinha seus 30 anos lá em 1920, provavelmente essa pessoa não é viva hoje. Ou seja, é aquela pessoa que era viva em 1920, hoje já não faz parte dessa população, certo? Ou seja, quem está ou não está na população pode mudar. Né? A gente provavelmente não estava lá, né, em 1920 na população brasileira. Ou seja, existe uma mudança não só no tamanho da minha população, que nesse exemplo que eu dei aumentou, mas também em relação a quem estava e quem não estava na população ao longo do tempo. Por quê? Porque nascem indivíduos, porque morrem indivíduos, porque indivíduos saem de um lugar e vão para o outro, certo? Tudo isso vai impactar em um processo que a gente chama de dinâmica populacional, tá? Para tentar entender um pouco mais e descrever, antes de tudo, essa dinâmica populacional, a gente vai usar alguns índices. E o primeiro índice que a gente vai usar é a densidade, tá? Ou densidade populacional. O que é a minha densidade populacional? É a razão entre o número de indivíduos da minha população e a área ou volume pelo qual essa população se estende, tá? Então vamos analisar esse exemplo aqui que eu coloquei para a gente. A gente tem aqui uma população de árvores, né, todas da mesma espécie, que estão distribuídas neste momento nessa área. E essa área aqui, né, eu coloquei aqui para facilitar para a gente, uma área de aproximadamente ali, 3 quilômetros quadrados. Se vocês contarem aqui, vocês vão encontrar o quê? 27 indivíduos. Ou seja, qual seria a minha densidade dessa população nesse momento? 27 indivíduos dividido pela área que essa população está ocupando, que é uma área de 3 quilômetros quadrados. 27 dividido por 3, 9. 9 o quê? Eu tenho sempre que acompanhar essa unidade. Tá? Lembra? Isso aqui é uma unidade de medida. Eu tenho sempre que usar, acompanhar essas unidades aqui para me explicar do que eu estou falando. Tá? Então, eu vou ter o quê? 29 indivíduos por quilômetro quadrado. O que isso quer dizer em termos práticos para a gente? Que se eu percorrer 1 quilômetro quadrado, né, de área nesse espaço que eu delimitei, nessa população que eu estou analisando, eu espero encontrar nesse 1 quilômetro quadrado 9 indivíduos, certo? É isso que meu parâmetro de densidade populacional vai me indicar. Se vocês repararam, ali na fórmula está sendo indicado o quê? Área ou volume. Por que eu tenho essas duas dimensões aqui, né? Área ou volume? Porque dependendo do tipo de população que eu estou trabalhando, é muito difícil eu estimar a área em que essa população ocorre. Tá? Vou dar um exemplo. Peixe. Peixes lá dentro de um lago. É difícil saber em que altura da água o peixe vai estar, né? Ou seja, o peixe ele pode estar na superfície, pode estar no meio da coluna d'água, ele pode estar no fundo, ele pode transitar ao longo do dia dentro da coluna d'água, ele pode subir, ele pode descer. Ou seja, não existe como eu traçar a área que esse peixe, que essa população de peixes vai ocupar. Ou seja, nesse caso, é mais fácil eu traçar o quê? O volume que essa população ocupa dentro desse lago. Ou seja, qual que é o volume desse lago onde essa população se distribui? E aí eu vou ter essa densidade em relação ao volume que essa população ocupa, certo? O que vai mudar aqui na minha fórmula? Praticamente nada, só essa unidade aqui, que ao invés de ser uma unidade de área, né, como quilômetro quadrado, hectare ou outra unidade, eu vou usar uma unidade de volume, litro, metro cúbico ou qualquer outra unidade de volume. Beleza? Tá. Essa densidade, gente, ela vai mostrar para a gente
fotografia momentânea dessa população. Por quê? Neste momento em que eu medi a área onde essa população está se distribuindo e contei o número de indivíduos, ele tem essa densidade. Pode ser que daqui a algum tempo nasçam indivíduos, ou morram indivíduos, ou cheguem novos indivíduos, e essa população ela pode aumentar, pode diminuir, e a minha densidade vai mudar num momento seguinte. Pode ser que essa população ela se estenda por uma área um pouco maior, expanda seu território, e aí eu vou ter que mudar os parâmetros para calcular essa densidade. Ou seja, a densidade é um índice que vai me mostrar um momento dessa população. Ela não vai me mostrar como a população mudou. Ela vai me mostrar que naquele momento eu tenho tantos indivíduos por unidade de área ou unidade de volume. Tá? Ela não vai me mostrar como que a população cresceu, se ela diminuiu, se ela se manteve estável, certo? Para entender isso, a gente precisa de alguns índices que vão impactar na densidade populacional. E esses principais índices, essas principais taxas que vão impactar a densidade populacional são 4. Tá? Primeira taxa que vai impactar a minha densidade populacional é a taxa de natalidade. Taxa de natalidade ela vai indicar um número de nascimentos em relação à população total ao longo de um certo tempo. Tá? Ou seja, natalidade ela vai indicar nascimentos. Se ela está indicando nascimentos, minha população está crescendo. Ou seja, a taxa de natalidade ela contribui positivamente para aumentar o tamanho da minha população. Certo? Ou seja, ela contribui para aumentar o tamanho da população porque está nascendo indivíduos. Ao contrário, a taxa de mortalidade vai impactar numa diminuição da população. Por quê? Porque ela vai indicar o número de mortes que tem ocorrido na população. Ou seja, ela vai fazer com que minha população diminua. Tranquilo? A taxa de imigração vai indicar o quê? Chegadas de novos indivíduos na população, ou seja, entradas de indivíduos na população. Se está entrando novos indivíduos na minha população está expandindo, ela está aumentando. Ou seja, a taxa de imigração vai promover um aumento populacional. E a taxa de emigração, ao contrário, vai fazer o quê? Uma redução da população, certo? Por quê? Porque a emigração ela vai indicar o quê? Quantos indivíduos saíram da minha população e foram para outros espaços, para outras populações, certo? Ou seja, a gente tem duas taxas que vão contribuir positivamente para o tamanho populacional, que vão ser a natalidade e a imigração, e duas taxas que vão contribuir negativamente para o tamanho populacional, que vão ser a mortalidade e a emigração, certo? Tomando essas taxas como parâmetro, a gente pode descrever a nossa população por meio, deve descrever, na verdade, o crescimento da minha população em termos de um índice que a gente chama de índice de crescimento populacional. Tá? O que é esse índice de crescimento populacional? É uma razão entre o quanto a população cresceu e o quanto ela diminuiu. Certo? Ou seja, eu vou pegar o quanto a população cresceu e vou dividir pelo quanto a população diminuiu. Tomando como base aquelas 4 taxas que a gente acabou de ver, mortalidade, natalidade, imigração e emigração, as taxas de natalidade, que eu abreviei aqui por TN, e as taxas de imigração, TI, elas vão contribuir para o crescimento populacional. Ou seja, esse crescimento vai ser medido pelo quê? Soma da taxa de natalidade com a taxa de imigração. E a diminuição da população vai ser representada aqui pelo quê? Taxa de mortalidade somada com a taxa de emigração. Gente, quem está com a apostila aí já corrige um detalhe, tá? Lá na apostila está faltando essa taxa de imigração e a taxa de emigração.
Quer dizer que está errado? Não. Algumas vezes, quando essas taxas de emigração e imigração são tão pequenas, você pode até desprezar elas e considerar que esse índice de crescimento vai ser dado somente pela natalidade dividido pela mortalidade. Mas desde que taxa de imigração e emigração sejam muito pequenas, tá? A ponto de eu não precisar considerar elas, tá? Então, só corrijam, adicionem aí na apostila de vocês, tá? Sabendo desse índice, né, o resultado desse índice, ele pode me dar 3 situações diferentes. Primeira situação é o índice de crescimento superior a 1. Se esse índice de crescimento for superior a 1, né, esse primeiro caso aqui, o que vai acontecer? Para esse índice ser superior a 1, o numerador, ou seja, esse termo que indica o crescimento, tem que ser maior do que o denominador, que é o termo ali que indica a diminuição da população. Ou seja, se o índice é superior a 1, a população está crescendo mais do que diminuindo. Ou seja, ao longo do tempo, o número de indivíduos vai aumentar. Por isso que a gente tem essa curva crescente aqui, certo? Se o índice de crescimento for igual a 1, isso quer dizer o quê? Que o numerador e o denominador dessa proporção, dessa razão aqui, são iguais. Ou seja, crescimento é igual a diminuição. Ou seja, se aumentou 10 e diminuiu 10, no fundo o saldo aqui é zero. Não aumentou nem diminuiu. Ou seja, minha população se manteve estável, certo? Ou seja, índice de crescimento igual a 1, população se manteve estabilizada. O tamanho dela se manteve estabilizada. Óbvio que a população mudou. Mudou, talvez, porque se morreu um, ele não faz mais parte da população. Se nasceu outro para compensar o que morreu, esse outro não fazia antes. Ou seja, a composição mudou, mas o número se manteve estável. Beleza? E se meu índice de crescimento for menor do que 1, o que vai acontecer? O numerador, ou seja, o crescimento, é menor do que o denominador, que é a diminuição. Consequência, minha população está em declínio, ela está diminuindo, certo? Então, se a população permanecer, por exemplo, muito tempo com um índice de crescimento inferior a 1, provavelmente essa população corre risco de ser extinta, tá? Então, por exemplo, isso aqui é muito importante para a gente analisar populações que estão em risco de extinção. Por quê? Porque se essa população se manter, por exemplo, população de mico-leão-dourado, lobo-guará, qualquer espécie ameaçada, se essa população se manter por muito tempo com um índice de crescimento inferior a 1, isso aí indica um índice, um risco de extinção maior, certo? Ou seja, esses parâmetros aqui são super importantes para a gente pensar probabilidade de extinção de uma espécie. Como que a gente vai analisar esse crescimento populacional, gente? Tá? Esse crescimento populacional, ele vai seguir uma curva que a gente chama de curva de crescimento real, que é o quanto a espécie cresce na realidade, no ambiente normal. Tá? Toda espécie possui o que a gente chama de potencial biótico. O que é o potencial biótico de uma espécie? O quanto a espécie pode crescer, pode aumentar, né, a população da espécie. Tá? O que se leva em consideração para estimar esse potencial biótico? A capacidade de reprodução daquela espécie. Ou seja, o número de descendentes, a viabilidade desses descendentes, a chance de sobrevivência desses descendentes. Simplesmente isso. Supondo um mundo ideal onde exista recursos para todo mundo, exista alimento para todo mundo, exista espaço para todo mundo, a população pode crescer infinitamente em direção ao seu potencial biótico. Só que a gente sabe que a gente não está num mundo onde tem recurso para todo mundo, onde tem espaço para todo mundo. A gente está num ambiente onde os recursos naturais são finitos, eles têm fim. Onde as espécies elas lutam por esses recursos. Ou seja,
essa curva de potencial biótico é uma curva ideal, que nunca vai acontecer na realidade. O que a gente vai ver acontecendo na realidade é essa curva de crescimento real. Por quê? Porque vai chegar um momento, que a gente chama aqui de resistência ambiental, em que não vai ter comida para todo mundo. Quem não conseguir comida, morre. Se morreu, a população diminui, certo? Não vai chegar um momento que não vai ter espaço para todo mundo. Se não tem espaço, a população não pode crescer. E assim por diante, certo? Ou seja, essa população, num crescimento real, ela vai tender a se estabilizar em torno de um valor que a gente chama de capacidade de suporte. O que é a capacidade de suporte? É o número máximo de indivíduos que aquele ambiente suporta. Ou seja, para quantos indivíduos aqueles nutrientes que estão no ambiente dão? Para quantos indivíduos cabem nessa área, nesse volume? Isso é a capacidade de suporte. Ela vai indicar o número de indivíduos que aquele ambiente é capaz de suportar, certo? O que vai gerar essa resistência? A gente já adiantei ali, gente. Finitude dos recursos naturais, ou seja, nutriente, água, isso não é infinito, ou seja, a limitação de recursos vai fazer com que a população não possa crescer infinitamente. Espaço, se não tem espaço, a população não cresce. E disponibilidade de parceiro reprodutivo. Tá? Então, se não houver parceiro reprodutivo, não tem como ter reprodução, a população não aumenta. Certo? O que mais que pode impactar e gerar resistência ambiental? Presença de predadores e parasitas. Por quê? Predador vai matar a presa. Né? Predador seria um animal que se alimentaria de outro animal. Tá? A presa seria o alimento desse predador. Tá? Então, quando um predador mata a presa, ela matou um indivíduo. Ou seja, esse predador está contribuindo para a taxa de mortalidade da população de presas. Ou seja, ela está gerando uma resistência, fazendo com que a população de presa não cresça infinitamente. Da mesma forma, um parasita. Né? Porque se um animal está com muitos parasitas, isso indica o quê? Que provavelmente ele não vai ter um potencial, né, a saúde ideal para conseguir se reproduzir com o máximo de vigor para aumentar o tamanho populacional. Certo? Se a gente olha aqui o caso da presa e do predador, a gente vai ter uma regulação de tamanho populacional muito interessante, que é essa regulação presa-predador. Nesse gráfico aqui a gente tem a curva em amarelo representando a presa e a curva em rosa representando o predador. Tá? O que a gente tem aqui? No momento em que o tamanho populacional, que está aqui no meu eixo vertical, né, o tamanho da população da presa aumenta, o que isso vai indicar? Que tem mais alimento para o predador. Ou seja, se tem mais alimento para o predador, a população do predador pode aumentar. Só que se aumentou a população do predador, concorda que a presa vai morrer porque o predador vai comer a presa? Ou seja, o aumento do tamanho da população do predador vai gerar uma diminuição do tamanho populacional da presa. Se diminuiu o tamanho da população de presas, ficou mais escasso o alimento para o predador. A população do predador também vai diminuir. Diminuiu a população de predador, diminuiu a taxa de mortalidade da presa. Consequentemente, a população da presa vai aumentar. Se aumentou a população da presa, tem mais alimento para o predador. A população do predador vai aumentar porque tem mais alimento. E assim por diante. Né? Então, tem mais predador, morre mais presa. Se morre mais presa, a população da presa diminui. Não tem comida para o predador, a população do predador diminui. E esse ciclo aqui ad infinitum. Tá? Isso aqui continua infinitamente, certo? Ou seja, essa regulação é muito específica, tá? Ou seja, essa relação de predação ela é super importante para regular o tamanho populacional, tá? Nas próximas aulas vocês vão entender um pouquinho melhor sobre essa relação presa-predador lá nas aulas de interações ecológicas, certo? Só um exemplo aqui do que eu estou falando, gente, tá? Começo do ano, não sei se vocês estiveram acompanhando, a Austrália estava tendo uma série de ondas de incêndios,
tá? Por causa do clima que estava muito seco lá. Então, o que aconteceu? No meio dessas ondas de incêndios, populações de camelos que habitavam lá o deserto australiano, eles começaram a invadir as populações humanas e, por conta disso, houve aí por conta dos gestores, né, de questão do meio ambiente da Austrália, foi tomada a decisão de sacrificar mais de 10 mil camelos, tá? Por que foi tomada essa decisão, gente? Camelo não é um animal nativo da Austrália. Ele foi levado lá pelos colonizadores para ser utilizado como animal de carga. Só que depois que, com a industrialização, modernização, não era mais útil você usar o camelo, você pode usar um automóvel para transportar mercadorias, para transportar qualquer coisa. Então, o que foi feito com esses camelos? Foi soltado esses camelos no deserto, na Austrália. E esse deserto australiano é muito similar com o ambiente natural dos camelos. Só que a diferença na Austrália, você não tem predador para o camelo. Ou seja, se você não tem predador, a população dos camelos pode aumentar exponencialmente, chegando muito perto daquela curva de potencial biótico. Ou seja, chega um momento que você tem camelos demais nesse ambiente, gerando um problema ecológico que a gente vai chamar mais para frente de bioinvasão. Certo? Foi introduzida essa espécie e ela não tem controle nenhum. Olha aí o perigo de você colocar uma espécie exótica para dentro do ambiente. Por quê? Porque você não tem um predador para matar esse camelo e fazer esse mecanismo aqui de regulação presa-predador. Se você não tem esse mecanismo de regulação, o que vai acontecer? A população aqui da presa, no caso o camelo, vai aumentar porque você não tem um predador e, consequentemente, isso vai gerar uma série de impactos ambientais. Certo? Ou seja, é super importante que você tenha um equilíbrio de presa e predador para não gerar problemas ecológicos como esse aí, que foi, por exemplo, a introdução dos camelos lá na Austrália, certo? A gente tem vários outros exemplos, tá? Mas eu vou guardar isso aí lá para as nossas aulas de problemas ambientais, que a gente vai discutir mais precisamente essa questão da bioinvasão. Tranquilo, gente? Galera, então, em relação à dinâmica de populações, era isso que a gente tinha para conversar, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar para tentar tirar essas dúvidas, tá? Estou à disposição aí de vocês. Se puderem, fiquem em casa, nunca é demais lembrar isso, tá? Quanto mais cedo a gente tomar essa consciência de ficar em casa, mais cedo a gente vai sair dessa pandemia, né? Vai diminuir a curva de contágio, a gente vai poder sair dessa situação. Do mais, estudem, qualquer dúvida eu estou aí à disposição. E é isso, até a próxima aula, gente. Falou!